apesar de atuar no mesmo lugar, a gente pensa em NMDA, mas tem coisas a mais ali que a gente não sabe ao certo. Os dois atuam bloqueando o receptor NMDA. E a analgesia preventiva depende muito do paciente. Aí que tá, a gente não consegue generalizar as coisas e falar que anestesia é esse o protocolo e usa. Eu sempre quero saber, coloca uma coisa, qual que é a dose, como usa. É legal. Eu passo um pouco da minha experiência, né? Quando que eu uso a ketamina e a ação que eu penso da ketamina não é mais para dissociar. É claro, para dissociar da forma como se usava, 10 mg por quilo de ketamina. A gente usa muito miligrama por quilo por conta da diferença de pesos que a gente tem das várias espécies. Mas sei lá, quando falo, sem citar a espécie, eu tô pegando o cão, que é mais usual da maioria das pessoas. 10 mg por quilo de ketamina como se fazia, dissociava, salivava, taquicardia, hipertensão, aquela coisa toda da ação dos dissociativos. Eu não uso, nunca houve necessidade de nenhum anestesista, acredito eu, a não ser em selva, em resgate de fauna, usar a ketamina a esse ponto. Então, no máximo que eu vou usar da ketamina em bolos, em injeção, na maioria das vezes intramuscular, a 2 a 3 mg por quilo. Eu só vou fazer isso quando eu tenho paciente irracível, descontrolado, ansioso, criança ou proprietário ansioso também. O paciente às vezes nem tem, o proprietário é mais ansioso do que o paciente. Então, muitas vezes, para deixar manipular e você tirar o paciente já no estado bem tranquilo do proprietário, sem dissociar, porque isso é um outro problema, o cara vai ficar gritando contigo enquanto estiver depois da aplicação MPA, se o proprietário se mantiver junto com o paciente. Sem dissociar, eu uso no máximo 2 a 3 mg por quilo, sempre associado ao que eu quero na medicação para anestésica. Geralmente associado a um tranquilizante, porque senão ela faz aquele enrijecimento muscular que a gente não quer. Então, sempre associado, geralmente fenotiazínico, eu ainda uso um pouco de acepramo, uma dose muito baixa. Não gosto muito de usar o midazolam de forma intramuscular dessa forma. E sempre colocando já o meu opioide ali para começar a analgesia preemptiva. Então, já tenho analgesia preemptiva do meu opioide, escolha aí metadona, morfina, tramadol, fentanil, não vou entrar no mérito de cada um da forma como quer usar. Claro, alguns têm seu butorfanol, seus benefícios e seus malefícios e você segura o rojão depois. Geralmente eu faço isso, usando a ketamina, pensando na analgesia preemptiva, e se eu quero manter, se há necessidade de manter essa infusão, mantenho ela na infusão também depois no transcirúrgico. Geralmente, particularmente, a ketamina só em situações extremas, paciente que vai ficar internado, porque senão a recuperação é um pouco mais demorada. Se eu faço infusão, ele dissocia um pouco e demora um pouco mais para acordar. Então, só se eu vou ter um acompanhamento legal no pós-operatório. Então, aí sim, você monta todas as bombas separadas, ketamina, lidocaína, alfa-2 agonista, remifentanil, bonitinho, porque esse paciente que fez tudo isso, cara, não é aquele paciente que vai sair dali andando depois do ASH. Não é esse cara que eu preciso fazer tudo isso. Tem que usar toda essa estratégia, esse arsenal todo para fazer isso. Então, a gente tem que saber controlar muito bem. Se eu uso essas fármacos, alfa-2 agonista, por exemplo, se eu quero usar um alfa-2, Adex, opioide e um tranquilizante na medicação para anestésico, ok, use, porém, eu vou fazer tudo isso em infusão também, depois no trans. Quando que esse paciente vai acordar? Como que é a rotina do lugar onde eu estou trabalhando? Como que esse paciente vai acordar? Que horas que ele vai acordar? Por mais que ele vá ficar internado, como que é o manejo dessa equipe no pós-cirúrgico para cuidar desse paciente? Então, tem muita coisa que tem que ser analisada. Se eu vou usar, eu uso ketamina em paciente muito ansioso, em paciente irracível, no pré-anestésico, em torno de 2 a 3 mg por quilo, no máximo 5 se é aquele gato que está pulando da caixa, para você poder conter e tratar. Pode associar com alfa-2? Pode associar com opioide? Pode associar com fenotiazínico? Pode. Vai muito do gosto e da experiência do cara que está fazendo. Eu particularmente não gosto, na maioria das situações, de paciente doméstico, cão e gato, porque demora muita recuperação também, quando eu uso os fenotiazínicos, principalmente na medicação pré-anestésica. Algumas vezes, com midazolam especificamente, eu tenho efeito extrapiramidal. Então, eu posso ter um efeito reverso em cão, principalmente, tem muito trabalho dizendo. Eu já vi também, assim como eu já vi convulsionar com a cepromazina, com ketamina junto também, mas eu já vi efeito extrapiramidal em cão. Eu me lembro sempre quando eu falo de efeito extrapiramidal de midazolam, de benzodiazepínica, eu lembro do professor Auri, lá de Lages, foi meu professor, e ele fez um trabalho mostrando efeito, ele tinha filmagem, então mostrava o efeito extrapiramidal dos pacientes que tomavam midazolam no pré-anestésico. Pode acontecer, se você associar com ketamina, opioide, provavelmente não vai acontecer, mas eu não gosto muito da recuperação, ele prolonga um pouco mais a recuperação, só por isso.